O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos aqui da Perpétuo Socorro, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, dia 15 de agosto é o dia em que a igreja celebra a solenidade de Nossa Senhora, Assunta ao céu. E nós no Brasil, a igreja do Brasil traz para o domingo, já que o maior número de católicos vem à igreja aos domingos, para que possa também participar e celebrar desta solenidade. Então hoje nós iríamos concluir o capítulo 6 de São João, não vamos mais, porque a solenidade de Nossa Senhora tem a prerrogativa. E mais uma vez eu vou ter que falar para vocês, nas mesmas palavras, a importância de Nossa Senhora na história da salvação, quem é Maria para nós cristãos católicos, o que acontece depois da nossa morte, quando nós morremos, como aconteceu com Maria e assim por diante, e tentar trazer isso para a nossa vida, a nossa prática. Então vai baixar agora aqui um professor de teologia, espero que vocês possam acompanhar e dê fundamento à fé, porque eu acredito, meu lema de ordenação é da Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,3. E a gente tem precisando conhecer a verdade, até porque estamos num tempo onde muitas teorias, muitos pensamentos, nosso Estado está se protestantinizando, né? As pessoas estão mudando de religião, de igreja, não por causa de credo. Foi-se o tempo que as pessoas mudavam por causa do credo. Hoje as pessoas mudam por causa de uma acolhida, do sofrimento, depois que vem a doutrina. Não é doutrina que muda as pessoas de igreja. É muito raro hoje no Brasil as pessoas mudarem por causa de doutrina. A doutrina é um segundo aspecto na vida das pessoas. Mas depois que mudam, são doutrinadas de uma forma diferenciada. Por isso é importante nós, não é defender o peixe, mas é mostrar para nós como a igreja afirma tais situações e tais coisas.
Vamos lá então. O dogma de Nossa Senhora da Assunção, dogma é uma verdade de fé. A igreja proclama esse dogma. E de Nossa Senhora são 4 verdades. Então, a igreja pode, quando diz, você pode acreditar piamente neste dogma. A igreja estudou, refletiu, veio pela tradição. Quando a igreja proclama um dogma, somente quando a igreja proclama um dogma, o Papa é infalível. O Papa só é infalível, que é um dogma, o Papa só é infalível quando proclama um dogma. E a última vez que um Papa usou essa prerrogativa foi justamente proclamando o dogma da Assunção de Nossa Senhora, 1950. Mas só 60 e poucos anos atrás, mas isso vem de uma tradição histórica, onde a igreja teve que então chancelar através do Papa. O que diz isto? Diz que Maria, chegando ao fim de sua presença na terra, ela fora elevada em corpo, alma e espírito até os céus. Mas como? Por quê? Toda a vida de Maria e o papel de Maria está vinculado à pessoa de Jesus Cristo. Não é possível falar de Nossa Senhora sem falar de Jesus Cristo. Tudo passa por causa dele. E nós temos que voltar na historinha lá do Gênesis, mais uma vez, Adão e Eva. Adão, Eva tinham uma graça. Adão e Eva, eles tinham uma graça santificante que eles podiam e conseguiam viver no céu sem pecar. No tempo de Adão e Eva, o ser humano tinha condições, ele conseguia não pecar. Hoje ninguém consegue não pecar, todo mundo peca. Mas Adão e Eva tinham uma graça. E a desobediência deles fez com que a natureza humana fosse atingida a ponto de que todos os descendentes de Adão e Eva são falíveis, fracos. Daí entra a morte como consequência do pecado. Se Adão e Eva no céu, com toda a graça, desobedeceram e perderam o paraíso, os descendentes deles não tinham condições sequer de poder vencer o mal. Todos que vieram depois de Adão e Eva tiveram suas fraquezas e caíam muito facilmente no pecado. Então não tinha condições de ninguém vencer o inimigo, a serpente. Para poder o homem se salvar, deveria um outro homem dizer não à serpente e vencer. Aí o duelo estava pago. Mas como todos os descendentes de Adão e Eva perderam uma graça santificante, não tinha condições de nenhum homem, Davi, Moisés, Abraão, tudo fraco, todos pecadores, ninguém conseguia. Foi por isso então que Deus, na sua misericórdia, entra no mundo. Só que para Jesus entrar no mundo, ele teve que se cercar para que não pudesse ser, entre aspas, contaminado, corrompido. É o santo do santo. E ele resolveu entrar da mesma forma que Adão e Eva foram. Ele foi refazendo todo o passo de Adão e Eva. Se Adão e Eva foram feitos assim, Jesus vai ser feito do mesmo jeito. Para quê? Para que Jesus e Adão, não é à toa que é relativo, né? Jesus é o novo Adão, Maria a nova Eva, para que possa então trazer a salvação ao mundo. Jesus então, assim como Adão foi feito do barro, da terra virgem, que ainda não fora cultivada, e ali Deus soprou e fez Adão, Jesus vai então nascer de uma virgem que também não havia sido fecundada e nunca foi, para que pudesse então refazer. Se Adão foi desobediente, Jesus será obediente até a morte e morte de cruz. Jesus assume aquilo que era o Adão antes da queda. Jesus assume o que era o Adão antes da queda. Só que para que ele pudesse entrar e não houvesse nenhuma contaminação, Maria, aí entra o papel dela, ela fora preservada
todos que nasceram depois de Adão e Eva pecaram. Daí que são o pecado original. Mas para que ele pudesse entrar, ela, escolhida, foi então preparada para ser a mãe do Salvador. Quando diz escolhida e preparada, uma mãe gestante, toda mulher, transmite para o seu filho, além do alimento, do leite, da comida, mas também seus problemas psicológicos, suas rejeições, tudo que a mulher, de modo especial vocês mulheres, vivem e sentem, herdam, transmitem para os seus filhos. Então, já pensou se Nossa Senhora fosse uma louca? Já pensou se Nossa Senhora fosse um problema psicológico? Já pensou se Nossa Senhora te trouxesse em si doenças genéticas e Jesus Cristo nascesse já com doença? Então ela foi preservada por Ele. Tem a novela da Record agora, eu não vejo novela, não mais do Record ainda, né? Mas a gente procura saber das coisas, né? Que fala sobre, acho que se eu não me engano, a Terra Prometida, se não me falha a memória. É isso, né? Sobre Jesus Cristo, não é isso? E parece que nessa novela tem mostrado justamente a teologia protestante, onde Maria fora uma mulher, uma menina comum, qualquer, que foi no momento escolhida para ser a mãe de Salvador. Isso na teologia protestante, católica, isso é inadmissível. Maria não é uma mulher qualquer são vocês. Qualquer ser humano é qualquer. Ela, para que ele pudesse adentrar. Gente, é ela, através desta mulher, que Deus passa a ter carne. Através dela, que então Jesus é gerado, Deus é gerado, materializado. Até então isso não existia. Materializado, ela amamenta o leite, o sangue que jorra na cruz, o sangue que nós comungamos. Esse sangue passou e teve a sua geração nela, e esse sangue não poderia ser contaminado. Já pensou se Nossa Senhora tivesse alguma doença no sangue? Foi preservada, cuidada, para que pudesse ser a mãe do Salvador. Assim então o que acontece? Quando Jesus Cristo chega ao fim de sua vida, morre, 3 dias depois ressuscita, 40 dias depois ele se eleva ao céu. O corpo e o sangue, todo o corpo de Jesus Cristo ninguém achou até hoje. Não se achou. O seu corpo, aí que vem a novidade, ou seja, o homem volta, o Adão volta para o céu em corpo, alma e espírito. Só que esse corpo santo passou pelo corpo dela. Quando chegou o fim de sua vida nesta terra, ela também fora elevada em corpo, alma até o céu. Se encontra os fragmentos e sabem onde todos os apóstolos foram sepultados. Sabe para onde está? São Tiago de Compostela, São Pedro, lá em Roma, São Paulo, Tiago, Maria Madalena, o povo todo bíblico se encontra os seus túmulos. Não se encontra o túmulo de Nossa Senhora. Sabe-se, talvez, que ela tenha sido assunto nos últimos dias de sua vida, tenha passado em Éfeso, na Turquia. Alguns falam que na Itália, mas não é não, é em Éfeso, na Turquia. Mas não se sabe, não se encontra. E aqui, meus irmãos, existe uma diferença. O que acontece quando a pessoa morre? Você sabe? Só morrer, rapidinho você vai saber. Na hora. Quando um ser humano, quando um raro mortal, todo ser humano, quando nós morremos e todos aqueles que já morreram, o que acontece, segundo a doutrina católica, a alma sai do corpo. O que fica
é esse cadáver. A alma vai ao encontro primeiro do seu primeiro julgamento diante de Deus. O corpo a cadáver vai se putrefando. E segundo a doutrina cristã católica, na leitura que vimos hoje a segunda, na vinda de Jesus, porque Jesus vai voltar, você não sabe disso, anota aí, ele vai voltar. Na vinda de Jesus, todos os corpos ressuscitarão, reviverão, e se unirão e se tornará o corpo glorioso que diz São Paulo. Como é que será isso? Faço a mínima ideia. E aqueles que se consumiram, queimaram, viraram cinzas, não sei. E aqueles que não foram achados, por exemplo, como Ulisses Guimarães. Fui longe agora, né? Agora, tem gente que nem sabe o que é isso, vai digitar no Google, Ulisses Guimarães, o que é isso? E aqueles que se perderam, que não sabem mais. Nossa, fui longe mesmo, misericórdia. Que ano foi isso, gente? E aqueles, não, todos, segundo a doutrina, reviverão. Nossa Senhora, ao contrário, ela já está gloriosa em Deus, pela glória e graça dele, porque foi atrás. Maria, gente, não foi uma barriga de aluguel. Maria não foi uma barriga de aluguel. Maria deu carne ao divino. E é através dela que Deus realmente se encarna. E ela tem um papel principal na sua liberdade para poder viver isso. Onde nós baseamos nisso? Diz aqui, quando o anjo visitou Maria, saudou-a como? Ave cheia de graça. Já falei para vocês várias sobre isso. Imagina essa pia batismal cheia de água. Se ela estiver cheia de água, eu colocar um pouco mais, vai transbordar. Se estiver cheia de água, cabe mais água? Sim ou não? Cabe pedra, cabe qualquer coisa. Roupa, água, não. Porque já está cheia. Nós, seres humanos, nós nunca estaremos cheios da graça divina. Maria está cheia da graça, não lhe faltava graça alguma. Lembra de Adão e Eva lá que tinha essa graça? E que nós perdemos. Todo ser humano que nasceu privado de alguma coisa, ela não por ela, mas por causa dele, gente. É porque ele tinha que entrar e tinha que ser um homem capaz de obedecer a tudo, resistir a todas as provações. Já que Adão e Eva não resistiram na primeira serpentinha que ofereceu uma maçãzinha, se é que é o fruto, ele ofereceu o fruto da morte e ele obedeceu para que ele pudesse entrar. Deus então forma a figura de Nossa Senhora sem tirar a sua liberdade. O que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Que a carne divina não fica na terra. Onde a carne de Deus passou, esta carne é levada ao céu. E nós temos meditado esses últimos 3 domingos em comungar o pão do céu. Quando nós comungamos da palavra, comungamos do corpo e sangue de Cristo, que entra pelos nossos sentidos, ouvido, o olhar, que entra pelo nosso paladar, que nós podemos tocar. Quando nós somos alimentados pelo pão do céu, nós, e aí vem a grande bomba, nós vamos nos tornando divinos. É a divinização do homem. E quando nós morrermos, chegarmos nossa hora, nós também não seremos deixados. Iremos na primeira ressurreição estar diante do Senhor, e depois o nosso corpo, de uma forma ou de outra, se unirá, tornando-se o corpo glorioso, onde estaremos na glória eterna. Mas aquela pessoa que vive
sem se alimentar da carne do corpo do Senhor, vai subir não, né, gente? Vai ficar, né? Vai ficar no fogo eterno. Todos irão ressuscitar, todos. Só que uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Sabe aquela dor pior que você já sentiu? Aquela pior dor, seja física ou emocional, é um pouco parecido o que será a eternidade no inferno. Mas nós não devemos temer, porque nós que buscamos a força e a graça de Deus, nos alimentamos dos seus sacramentos, nós somos preservados e cuidados por Deus. Por isso, meus irmãos, não tenha medo, quando a igreja diz, pode vir, pode cair matando, com fé, de olho fechado, confia, ou você confia ou não confia, não vai ser o seu, desculpa, um livrinho que você leu, uma pesquisinha que você fez, ou alguém que burilou no seu ouvido, alguma vã filosofia, que vai de encontro a 2000 anos de história. Esses dogmas são alimentados por homens doutores nos 2000 anos, muitos que vão então formando essa teologia do Cristo na terra. Então na sua vida pode sim invocar a Nossa Senhora, ela é a única que está plenamente no céu. Santo Agostinho não está, Santo Antônio não está, Santa Rita de Castro não está, eles estão no céu, em alma, plenamente só Nossa Senhora, só ela. Então ela pode acorrer sem problema, porque ela nos leva a Ele. Nós não adoramos Nossa Senhora. É difícil, algumas pessoas, parece debate político, sempre volta na mesma moeda, e o debate não resolve nada, né, gente? É a mesma coisa, você vai, só muda de canal, é a mesma pergunta todo dia, não tem proposta nenhuma. A mesma coisa é no debate religioso, volta na mesma moeda. Vocês adoram imagem, vocês adoram Nossa Senhora, ô filho de cruz credo. Nós adoramos ao único Deus, a Ele prestamos culto e reverenciamos a sua obra, reverenciamos o que Ele fez na vida de tantos. Só que em ninguém Deus fez tanto como fez em Maria. Em ninguém, e não fará. Não tem nenhum personagem bíblico que tenha tal santidade como Nossa Senhora. Pode pegar Davi, pode pegar Moisés, pode pegar qualquer um personagem, estão manchados de sangue. Pegue alguma coisa daquela mulher, nada, nada. Por isso, na sua vida de fé, pode acorrer, pode fazer sua oração, Ave Maria, cheia de graça, roga por mim, porque você não tem graça. Você pode ser até engraçadinho, mas você não é cheio da graça, criatura. E nenhum ser humano é cheio da graça. Por isso, vamos acorrer àquela que está viva, não morta. A teologia protestante crê que quando a pessoa morre, os mortos estão dormindo, esperando a ressurreição. Jesus diz que eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Já no tempo lá de Abraão, os que morrem estão vivos, mas plenamente vivo, ligadaça a essa mulher lá, total. Por isso pode acorrer a ela, suplicar. Apertou essa semana agora que vai começar, Ave Maria, passa na frente, minha Nossa Senhora, passa na frente, Ave Maria cheia de graça. Pode rezar, com força, pode rezar, você pode ter certeza. Eu falava aqui na sexta-feira, né? Quando você perde alguma coisa, rezar o quê? Salve Rainha. Aí me ensinaram depois que eu esqueci. Quando você perder alguma coisa, você reza Maria a 3 vezes até o mostrai-nos. Aí para. Não, salve Rainha, aí vai até o mostrai-nos, não é isso? Mostrar em Jesus nosso fruto, aí para. Batata, depois você encontra.
Tô te falando, gente. Tô te falando. Isso não é crendice, não. Isso não é amuleto, não. Não é não. Pede com fé. Agora, se quiser São Longuinho, dá 3 pulinhos. Ou se preferir, bate na madeira. Eu peço aquela que é cheia da graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos nossa fé.